Epístola de Paulo a Filemon. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça e a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, e creia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Na semana passada nós tivemos o privilégio de escutar o irmão Wanderson da Igreja Batista Reformada da Palavra de São Paulo. Antes eu tinha iniciado uma série de estudo em Gálatas, que eu peguei a primeira parte. Mas essa semana, eu estudando a Epístola de Paulo a Filemon, eu resolvi fazer a pregação desse domingo em cima dessa epístola, porque ela tem ensinamentos bem preciosos para nós. Então, semana que vem eu irei retornar ao texto de Gálatas 5, mas essa semana nós iremos ver acerca de Filemon. E se nós olharmos, nós não vamos achar muitas pregações até sobre esse texto na internet, de pregadores, mas é um texto bem rico e que traz ensinamentos bem preciosos para nós nessa manhã. E o título da pregação nessa manhã é o Evangelho que restaura corações e reconcilia irmãos. Eu escolhi esse texto porque poucos livros mostram de forma tão clara o poder do Evangelho na vida prática como a carta de Filemon.
ela não é uma epístola tão doutrinária que nem as outras de Paulo, quando nós pegamos Romanos, propriamente Gálatas, mas ela é um exemplo vivo da doutrina. Porque aqui Paulo, ele escreve essa carta não para ensinar alguma teoria, alguma coisa, mas para demonstrar como a graça de Deus age no coração, curando feridas, quebrando orgulho e unindo irmãos separados. Então nós vemos que há 3 personagens nessa história: Paulo, que escreve a carta; Filemon, que estava recebendo a carta; e Onésimo, que era escravo de Filemon, e que Paulo conheceu ele logo após ele ter fugido. Então nós vamos ver esse texto agora em detalhes, mas nós iremos iniciar do versículo 4, que diz: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. No versículo 5 ele diz: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Então nós vemos aqui o testemunho de um coração vivo por Cristo. Paulo começa a carta falando, elogiando a fé de Filemon, porque não era uma fé morta, mas era uma fé viva, que demonstrava bons frutos. Nós vemos que não era apenas algo que Filemon dizia, mas era demonstrado na maneira como ele tratava as pessoas ao redor. E Paulo faz questão de enfatizar isso antes mesmo de fazer o pedido, porque ele reconhecia que Filemon era de fato um verdadeiro cristão, que tinha nascido de novo, que tinha frutos de arrependimento. E isso traz algo que nós precisamos avaliar. Será que a nossa fé é visível no nosso trabalho, quando as pessoas olham para nós, na nossa casa, na igreja? O que elas veem? Elas veem uma fé que serve, que ama, que se sacrifica, ou apenas uma fé falada? A fé que não se mostra em amor é apenas fé falada, não vivida. John Owen, ele tem essa frase. E realmente hoje nós vivemos num tempo onde é muito falado sobre a fé. Mas quantas pessoas de fato realmente têm fé? E fé em Jesus Cristo. Esse que vai ser todo o diferencial. Porque a fé verdadeira, ela transforma o modo até como nós lidamos com pessoas difíceis. Que aqui vai ser a questão que logo mais o apóstolo Paulo irá tratar nesse texto. Porque nós vamos ver que Filemon, ele foi traído. Filemon, ele foi ferido por Onésimo. Nós vemos que esse escravo fugitivo, agora Paulo pede que ele receba como irmão. Mas e nós? Como nós tratamos quem falhou com nós? Quem nos feriu? Se alguém que nos deve algo? Como nós lidamos com essa pessoa? Esse é um grande desafio na vida cristã. Porque muitas vezes nós sentimos no direito de praticar a vingança, a justiça, a nossa justiça, e não a de Deus. Mas isso não é correto, porque a fé madura, ela não guarda rancor. Ela escolhe ver o outro à luz da cruz de Cristo. Que nem quando Cristo teve aquele encontro com aquele pecador, aquele malfeitor, na cruz, e o perdoou dos pecados. E disse que ele
hoje mesmo estaria com ele quando morresse. A cruz, ela muda a perspectiva que nós enxergamos o próximo, como nós enxergamos as pessoas. Então isso é fundamental para mostrar que realmente, de fato, é uma fé madura. O cristão maduro, ele não se alimenta de ofensas, mas da graça de Deus. Porque é muito melhor a gente ter um coração marcado pelo perdão do que ser endurecido pelo orgulho. Porque o orgulho, ele nos afasta de Deus. Ele faz com que vários sentimentos venham: amargura, ressentimento, ira. Há muitas formas de nós manifestarmos o nosso orgulho quando alguém tenta nos afetar. E é aí que entra a questão do agir de Deus por meio do Espírito Santo. Mas nós vemos que Paulo vai continuar, após de fazer toda essa breve introdução. Nós conhecemos um pouco de Filemão, então de fato sabemos que ele é um verdadeiro crente, que é alguém temente a Deus, alguém que nasceu de novo. Agora ele vai nos falar de Onésimo. Versículo 10 a 12. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Então nós vemos aqui que é falado sobre Onésimo. Provavelmente Onésimo fugiu e roubou. Mas ao encontrar Cristo, ele se torna um novo homem, como nós vemos agora. Paulo falando, alguém que se torna fiel, útil, regenerado, alguém que nasceu de novo, que agora tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Nós precisamos entender, quando nós olhamos para a verdadeira conversão, que ela não muda apenas o destino. Não é agora porque nós íamos para o inferno, agora nós vamos para o céu. Não é somente isso. Ela muda o caráter, transforma a pessoa, de dentro para fora. E agora, Onésimo, crescendo também na caminhada da fé, agora se tornou alguém útil para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso também traz um ensinamento precioso para nós. Nós temos sido úteis ao reino de Deus, porque hoje nós vemos na internet todo mundo que se diz cristão falando sobre fé, mas não servem, não estão numa igreja local, não se envolvem no corpo de Cristo, apenas falam palavras vazias. Muitos também hoje estão em igrejas, mas reclamam muito e ajudam muito pouco, se envolvem muito pouco. O Evangelho, ele não nos torna espectadores, mas instrumentos ativos da graça. Gosto muito de uma frase do Thomas Watson, que ele diz que a graça que não trabalha dorme. O cristão, ele não foi feito para desfrutar um cristianismo agora monástico, como muitos defendem. Nós não temos que subir numa montanha e agora desfrutar um relacionamento íntimo, isolado com Deus. O cristão é chamado de soldado. O cristão é chamado para servir. O cristão é chamado para usar os dons e talentos que Deus deu para a edificação da igreja dele. Então, o cristão tem sim muitas responsabilidades. Mas nós vemos também que há um fator muito interessante que muitas vezes é negligenciado também, que a regeneração exige reparação. Aqui Paulo está enviando Onésimo de novo, agora de volta para consertar o que ele tinha quebrado, resolver
os problemas que ele tinha causado a Filemon, porque ele tinha ofendido Filemon por meio das suas atitudes. E agora os dois, como irmãos em Cristo, era necessário que eles resolvessem essa situação. A verdadeira conversão, ela não foge do passado. Ela vai enfrentar o que for preciso para ser restaurado. Então, se eu feri alguém, se eu menti, se eu enganei, se eu fui injusto, eu devo me arrepender e ir corrigir. É esse sentimento que vem quando nós sentimos que nós somos perdoados por Cristo, por causa dos nossos pecados. Nós queremos estar em paz com Deus. E a nossa consciência começa a apontar coisas que precisam ser corrigidas, coisas que precisam ser tratadas, que o pecado, nós sabemos, ele é perdoado, mas ele traz consequências. E muitas vezes, nós sabemos de casos até mesmo de pessoas que cometeram crimes graves e após terem sido alcançadas por Cristo, vão lá e se entregam às autoridades para cumprir o que deve ser cumprido por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão. Então, o arrependimento sem reparação é apenas remorso. Muitas pessoas hoje sentem remorso pelo pecado, mas o arrependimento faz com que a gente vá e queira corrigir aquela situação. Se a gente falhou com alguém, a gente vai lá e pede perdão. Se eu estou com ódio de alguém, perdoo essa pessoa e tento restaurar o relacionamento. Onésimo, como nós vemos, ele era conhecido como alguém inútil para Filemon. Alguém que fugiu, que causou prejuízo, dano. Mas a graça de Deus agora o redefiniu. Nós devíamos olhar, talvez, para o passado, antes da conversão. Qual rótulo nós tínhamos? Talvez orgulhoso, iracundo, frio. Mas nós devemos lembrar que agora, por meio de Cristo, e seu Santo Espírito que habita em nós, agora nós temos uma nova redefinição. Útil ao Senhor. Antes de inútil, só seguindo o meu próprio coração, os meus desejos, tudo aquilo que governava a minha vida. Agora, por meio de Cristo, eu posso ser útil a Ele. Por meio do Espírito que habita em mim e me capacita para servir, agora eu posso ser alguém útil para o reino de Deus. Posso servir Ele com tudo que eu sou, com tudo o que eu tenho. Mas ele continua a narrativa no versículo 15 e 16. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então nós vemos aqui que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vai reconciliar relacionamentos quebrados. Nós vemos que até mesmo em situações como essa, a soberania de Deus, o plano de Deus estava escondido até mesmo na desobediência de Onésimo. Obviamente não estou falando que foi Deus que decretou o pecado, mas que ele era soberano sobre isso e usou até mesmo essa separação para produzir reconciliação eterna. Talvez se Onésimo não tivesse saído de lá, talvez ele nunca tivesse um encontro com Cristo. E por meio disso, ele foi alcançado por meio do Evangelho. E agora pode ser restaurada essa situação. E nós precisamos olhar muitas vezes para o nosso passado, porque todos nós tivemos situações difíceis até chegarmos a Cristo.
E até mesmo nessas feridas que talvez nós podemos ter, nós devemos enxergar a providência de Deus, que Deus estava nos guiando até agora onde nós estamos, que foi Ele direcionando cada aspecto da nossa vida. E infelizmente, às vezes Deus permite rupturas e dores, mas para gerar arrependimento e reconciliação. Às vezes, se não acontecesse determinadas coisas, nós não iríamos até Cristo. Talvez nós estaríamos cheios de si, orgulhosos, achando que somos autodependentes, que somos independentes. Então, é muito importante nós olharmos para a nossa história e vermos também que Deus foi direcionando cada aspecto. Ele não colocou nós numa família por acaso. Ele não colocou nós em relacionamento com outras pessoas por acaso. Ele quis assim. E nós precisamos entender isso. Porque o que hoje, muitas vezes, pode parecer perda, pode ser o palco da graça de amanhã. Quando nós olhamos para situações difíceis que talvez nós vamos enfrentar e temos enfrentado, nós podemos ter uma visão pessimista. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos entender que muitas vezes o mal vem para o bem. Muitas vezes Deus usa situações difíceis para trabalhar nos seus filhos. Muitas vezes Deus usa situações difíceis para trabalhar no seu povo. E nós vemos aqui também que perdoar é obedecer à cruz de Cristo. Filemon, nós vimos aqui, deveria receber Onésimo agora como um irmão amado. Mas para isso, obviamente, exige que o orgulho dele seja quebrado. Porque ele foi traído por Onésimo. Ele foi prejudicado por Onésimo. E para que isso acontecesse, agora ele precisava deixar o orgulho dele de lado. Ele precisava agora mostrar humildade, mansidão. Quantos relacionamentos na nossa casa, igreja ou família Deus quer restaurar, mas muitas vezes o nosso orgulho impede. Quantas vezes nós não aceitamos porque nós achamos que fomos danificados de tal forma que nós não podemos aceitar. Que agora, para aquelas pessoas, o que resta é apenas perdição, inferno. Nós nos colocamos no lugar de Deus e queremos o pior para aquelas pessoas. Mas aqui nós vemos que isso não é correto. O Evangelho ele começa onde o orgulho morre. Porque o Evangelho ele quebra com nós. Porque não há mérito nenhum no homem. Não há nada que Deus possa olhar em nós e ver como aceitável. Somente Cristo. Então, já começa quebrando. Não há nada que me fez aceitável diante de Deus. Eu sou salvo por aquilo que Cristo fez. Porque tudo que eu fiz até agora estava me levando rumo à condenação. Mas agora, quando eu olho para Cristo, aí sim há esperança. Salvo por meio de outro, não por meio de mim. E também mostra que a atitude que nós temos que ter com pessoas que falharam conosco, com irmãos. Nós devemos agir como Paulo aqui clama a Filemon, com ternura e não com dureza. Peço que nós possamos olhar agora novamente para a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, voltando algumas páginas. Capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se algum homem chega a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais,
encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que a restauração é o ministério de todo cristão. Todo cristão é chamado a tratar aqueles a quem causaram dano a nós, que nos prejudicaram, com mansidão, com ternura, cuidando para que nós mesmos não venhamos a pecar e a falhar contra Deus. O mesmo Cristo que nos perdoou é o que vai nos usar também para perdoar os outros. Nós só podemos perdoar de fato quando nós entendemos que nós fomos perdoados. E do que nós fomos perdoados? Da nossa multidão de pecados, tudo aquilo que nós fazíamos contrário a Deus, nós fomos perdoados por cada pecado na cruz de Cristo, nós os que cremos. Então não há motivo para nós não perdoarmos também aquele que nos falhou. E então ele continua a narrativa agora tratando sobre esse assunto. Versículo 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-me também pousado. Peço perdão a todos, versículo 17 a 21, não o 21 inteiro. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou deve alguma coisa, põe em minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Então nós vemos aqui que Paulo ele vai nos trazer um ensinamento muito importante. Que Paulo ele vai mostrar que o Evangelho nos ensina a interceder e mediar com amor. Paulo aqui ele vai agir como um mediador, colocando-se entre Filemão e Onésimo, assim como Cristo fez, se colocando entre Deus e o pecador. Hoje nós vivemos tempos de muitas brigas, muitas divisões têm acontecido na igreja. Poucas pessoas hoje desejam restaurar. Muito poucas pessoas hoje procuram reconciliar irmãos, casais, membros da igreja. Na verdade, as pessoas costumam colocar mais pilha, costumam querer que realmente aconteçam esses conflitos. Mas nós precisamos entender que a paz é um trabalho santo. Todos nós somos chamados a sermos pacificadores, por mais difícil que isso possa parecer. Porque todos nós lutamos de certa forma com orgulho, com ego, com muitos pecados ainda. E Deus ele nos ensina que nós devemos perdoar, que nós devemos ser pacientes, que nós devemos ser mansos, que nós devemos procurar restaurar o bem. E isso quebra com o nosso orgulho. Nós também vemos aqui que Paulo, nesses versículos, ele usa a influência que ele tinha para o bem. Ele não usou a sua autoridade apostólica para exigir de Onésimo, mas ele usou o amor pastoral para inspirar, sabendo que Onésimo, por ter nascido de novo, ele teria uma conduta que convém para um cristão.
que ele haveria de perdoar, que ele haveria de receber Onésimo agora como um irmão para servir a Deus. A autoridade espiritual não impõe, ela traz por exemplo. É por isso que nós vemos, infelizmente, em muitas igrejas, pastores como ditadores, querendo impor das pessoas. Em vez de dar um exemplo, eles só querem tagarelar e falar e exigir, controlar os seus membros, os membros da Igreja de Cristo. Querem impor, mas não é assim que funciona. E nós, como cristãos, também nós precisamos orar para sermos um reflexo de Cristo em cada conflito, seja no nosso lar, na nossa casa, no ministério, no nosso trabalho. Nós vamos ter, porque nós estamos lidando diariamente com muitos ímpios, nós os que trabalhamos, e há muitos conflitos. Então nós precisamos ser luz, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ele trata os outros como Cristo trataria. Que as pessoas realmente possam ver isso em nós, que possam ver mansidão, ternura, paciência, equilíbrio. Eu sei que é difícil, todos nós temos muito a crescer, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esse deve ser um objetivo, porque nós precisamos entender que a reconciliação não é apenas um ato ocasional, mas é um modo de viver. Nós somos chamados a sermos reconciliadores. Nós estamos levando um evangelho de reconciliação do pecador com Deus. É isso que nós fazemos. O chamado do evangelho é: reconcilie-se com Deus. Venha por meio de Cristo e seja perdoado. Mas aqui também no versículo 18 e 19, ele mostra também algo muito importante, que nos faz lembrar da obra perfeita de Cristo. Ele diz: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então nós vemos aqui que tem, na verdade, poderíamos dizer, um evangelho em miniatura, porque Paulo aqui nesses versículos, ele se oferece para pagar a dívida de Onésimo, o justo pagando pelo injusto. Isso é uma imagem viva de Cristo. Cristo fez isso na cruz por nós. Ele se entregou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E Paulo aqui está seguindo o exemplo de Cristo. Ele, obviamente que não nas suas proporções, porque não podemos comparar com o que foi a obra perfeita de Cristo, mas sim, ele está seguindo o exemplo de Cristo no sentido de que ele não devia nada a Filemão. Ele não devia nada. Pelo contrário, talvez era mais provável que Filemão tivesse gratidão, porque talvez Paulo levou o evangelho para que chegasse até ele. Mas nós vemos que aqui Paulo, ele vai justamente se colocar para pagar uma dívida que não pertencia a ele. E isso, obviamente, faz nos lembrar de algo importante. Se Cristo assumiu a minha dívida, por que ainda eu cobro tanto a dos outros? Se Cristo morreu por todos os meus pecados, por que quando alguém falha comigo, eu fico tão irado? Meu orgulho sobe tanto. Quando nós guardamos ressentimento das pessoas, na verdade nós estamos cobrando o que Cristo já cancelou na cruz. Porque Cristo morreu por todos os meus pecados.
E quando eu deixo o pecado aflorar, ainda mais nisso, eu mostro que a cruz, muitas vezes no meu agir, parece que ela não é suficiente. Porque Cristo, ele se entregou por todos os meus pecados. Ele sofreu a justa ira de Deus no meu lugar. Quem sou eu para não perdoar alguém? Quem sou eu para exigir daquelas pessoas? Porque aquele que foi perdoado muito, perdoa muito também. Peço que vamos novamente para a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 7, versículo 47. Ele nos traz esse ensinamento. Lucas, capítulo 7, versículo 47. Ele diz o seguinte: Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele. Aqui é capítulo 8, capítulo 7. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então nós vemos aqui a importância do perdão. E perdoar é algo que realmente custa. Custa o orgulho, custa a razão, custa lágrimas. Mas é nesse custo que o nosso amor realmente, de fato, ele é provado. O quanto eu estou disposto a perder para ganhar a Cristo. O amor que não sangra não é um amor cristão. E nós aprendemos isso com Cristo. Seu sangue foi derramado na cruz por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconciliados. O mundo verá o poder do Evangelho não pelo quanto eu falo, mas pelo quanto eu suporto com graça. Muitas pessoas apenas falam, mas não vivem, não entenderam, não compreenderam a graça de Deus. Não compreenderam o que é ser de fato um discípulo de Cristo. E é aí que está a verdadeira diferença. Infelizmente, hoje nós encontramos pessoas, até mesmo ímpios, e se você pergunta para eles como alguém pode ser reconciliado com Deus, eu mesmo já escutei da boca de ímpios, pessoas que não foram até Cristo: arrependimento de pecados em fé em Jesus Cristo. Mas não adianta apenas saber isso. Eu tenho que viver isso. Isso tem que ter de fato mudado a minha forma. E nós vemos aqui que isso é muito importante. E finalizando, nós vemos o apóstolo Paulo, ele termina no versículo 25. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Nós vemos aqui que a carta termina com o mesmo tema com que começou. Se nós olharmos os versículos iniciais, é falado muito acerca da graça. E agora ele termina também usando a graça. Porque, na verdade, tudo o que aconteceu aqui entre Paulo, entre Filemão e Onésimo é obra da graça de Deus. Tudo o que aconteceu aqui, mesmo esses impercalços, nós vemos que foi Deus agindo. Sem ela, Filemão manteria o seu orgulho. Onésimo, obviamente, continuaria fugindo e não teria sido alcançado. E Paulo nada conseguiria. Mas com ela aqui, com a graça de Deus, nós vemos que há perdão, restauração e comunhão. E é isso que a graça de Deus faz. Perdão, restauração e comunhão. E é assim que começou com cada um de nós. Nós confessando o nosso pecado diante de Deus, pedindo perdão. Deus aceita. Deus nos aceita por meio de Cristo.
há uma restauração. E isso nos leva à comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. E nós precisamos avaliar nessa história onde nós estamos. Talvez eu possa ser como Onésimo. Eu fugi de Deus, feri pessoas, carrego culpas antigas, mas eu devo me lembrar que Cristo me chama de volta, assim como Ele fez com Onésimo. Não mais para a escravidão, para a rebeldia, mas agora para ser chamado filho amado de Deus. Alguém que era inútil pode ser transformado em útil ao Senhor, como foi o caso de Onésimo. Ou talvez eu sou como Filemon, que eu fui ferido, enganado, traído, mas o Evangelho de Jesus Cristo me chama a perdoar, a liberar o outro, a enxergar Cristo por detrás da ofensa, ainda mais se é um irmão na fé. Ele me chama a ter uma perspectiva diferente. Muitas vezes eu vou precisar sair levando algum dano, talvez até mesmo prejudicado. Mas o Evangelho também é renúncia. Então, muitas vezes, eu preciso também. Ou eu posso ser como Paulo também. Usar a minha maturidade espiritual para reconciliar e guiar outros à paz. Na verdade, o ministério pastoral, ele nada mais é do que isso em essência. Porque é um ministério de reconciliação. Também quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, a verdade chamada é esse: reconcilie-se com Deus, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há esperança. Na verdade é isso, tentando chamar rebeldes para se tornarem filhos amados de Deus. O Evangelho ele não é apenas, como muitas pessoas falam, uma teoria sobre perdão. Ele é o próprio poder de Deus agindo nos corações, transformando escravos em irmãos, ofendidos em intercessores e pecadores em santos de Deus. É isso que o Evangelho faz. Ele muda não somente o destino, como eu falei no início, que nós estávamos indo, ele muda o caráter, muda também a nossa posição. E isso é o mais importante, porque ele faz isso com nós. Porque nós éramos escravos do pecado, agora nós somos filhos amados de Deus. Nós éramos pessoas que andávamos ofendidos e agora nós podemos perdoar e reconciliar, interceder. Também nós vivíamos na prática do pecado, mas agora pelo Espírito de Deus nós passamos a ser santificados dia após dia e cada dia mais crescendo e sendo transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Se o Evangelho não mudou o modo como eu perdoo, restauro e amo, talvez eu ainda não tenha na verdade eu não tenha tido ainda o coração mudado, transformado por meio do Evangelho. Porque somente quem entendeu o perdão, quem entende a obra de Cristo, o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser reconciliado com Deus, somente quem compreende isso pode realmente, de fato, perdoar. Porque aí nós vemos o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão, a verdadeira misericórdia de Deus, a verdadeira paciência. Porque Deus foi paciente. Deus foi paciente com o povo de Israel. Deus é paciente comigo e com você que crê. Porque quantas vezes ainda nós falhamos com Ele? Quantas vezes nós erramos? E Ele nos corrige, mas nos corrige com amor. Ele não trabalha em nós. Gostaria de finalizar lendo o último versículo que está na carta aos Colossenses. Colossenses,
Nós iremos ler capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse é um grande desafio para todos nós nessa manhã. Que nós possamos avaliar, de fato, onde nós estamos nessa narrativa. Eu tenho agido como Onésimo, ou como Filemon, ou como Paulo? Como eu tenho agido quando há conflitos, quando há situações, quando eu sou prejudicado? Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração nessa manhã.